Olá! No programa Temas Transversais de hoje, nós vamos lidar com algo muito importante para todos os cidadãos e, de modo especial, como é a nossa proposta, para reflexão na formação do professor. O tema é adoção. Este tema, observando os parâmetros curriculares nacionais, temas transversais, ele se insere no capítulo definido como ética. Dentro do capítulo de ética, 4 conceitos são básicos para a incursão do professor no tratamento das questões que envolvem os aspectos éticos, que são eles o respeito mútuo, a justiça, diálogo e solidariedade. Para tratar sobre adoção, nós temos a grande satisfação hoje de contar com a presença do colega Guilherme Lima Moura, que ele é presidente da Associação Pró-Adoção e Convivência Familiar GEAD de Recife, é colega nosso, daqui professor da Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Linguística, portanto ele transita no meio de nós, professores de língua portuguesa, de formação de professores de modo geral, já há algum tempo. E é, portanto, enorme, realmente alegria contar com a presença de você, Guilherme, entre colegas hoje para essa nossa conversa. Bem-vindo. Obrigado, Dilma. É uma alegria estar aqui. Espero que a gente possa, de alguma maneira, contribuir com esse assunto. Veja, no tema transversal sobre adoção, a gente entende que é preciso, antes de qualquer coisa, tratar do conceito. Estamos vivendo um momento de bastante discussão sobre rupturas conceituais, especificamente, e de imbricação destes conceitos na prática docente. Então, a minha primeira pergunta para você é, para que você fale para o público, o que é adoção? Perfeito. Veja, Dilma, nada mais oportuno para o contexto da sala de aula, para o contexto do ensino, sobretudo o ensino básico, o ensino fundamental, do que o tema da adoção. Para a gente pensar na pertinência do conceito de adoção na escola, como você coloca agora, é preciso pensar uma questão mais básica. O que é adoção? E aí essa pergunta remete a outras perguntas. O que é efetivamente a filiação? O que é a maternidade? O que é a paternidade? O que é efetivamente ser pai, ser mãe, ser filho, filha? Há um grande equívoco milenar, não é? Um grande mal-entendido milenar, que supõe que a filiação depende e surge a partir dos vínculos biológicos. Não é? O pressuposto ligado a isso é de que o processo gestacional, o processo de gravidez, ele é não só imprescindível para a maternidade e a paternidade, como, além de ser imprescindível, suficiente. São 2 equívocos. Do ponto de vista semântico, né, a nossa seara aqui é a linguagem, embora eu seja muito mais um pragmaticista, vou recorrer à etimologia, que nesse contexto é interessante para a gente entender. Né? Quando a gente fala em genitor, genitora, a matriz semântica está ligada a gene, genética, gestação. É um componente ligado à corporalidade do ser humano. Maternidade e paternidade está ligado ao mater, ao pater, paternar, maternar, que tem uma concepção de significado mais ligada ao cuidar, não é? Aquele que acolhe. O pater e a mater é aquele que acolhe. O genitor e a genitora são aqueles que geram. Qual é o grande mal-entendido? O pressuposto de que as 2 coisas são sinônimos. E é de novo a linguagem. Não são sinônimos. Nem sempre aquele que gesta é também aquele que materna ou paterna. São fenômenos diferentes. Pois não. Você diria, então, e é preciso que quem está nos assistindo saiba que você tem uma coluna num programa de rádio, depois eu vou pedir que você fale sobre isso, mas você diria, então, nessa via de entendimento, que é necessário perceber que existe uma atitude adotiva, como você assim define no programa,
e, portanto, isso está bem de acordo com o que dizem os parâmetros curriculares nacionais quando fala de atitude de solidariedade? Perfeito. Primeiramente, dentro disso que você está colocando, importante entender que a adoção é um conceito muito poderoso, não é? E ele tem alguns desdobramentos conceituais. Existe, primeiramente, essa concepção que eu estou introduzindo agora, que é a adoção como uma forma de fazer-se pai e mãe, como uma forma de fazer-se filho e filha. Mas a adoção se desdobra na atitude adotiva, que tem a ver com uma postura que a gente desenvolve em relação ao outro, não é? E isso é muito importante para o processo educacional. A gente vai entrar nessas duas avenidas, e a primeira, que é a adoção como uma forma de constituição familiar, é também extremamente importante para o professor, né? Então, como eu dizia, enquanto aquele que gesta produz, por assim dizer, um ser humano, não necessariamente ele produz um filho. Há uma diferença muito grande. Então, o processo gestacional tem como resultado um ser humano. Esse ser humano só se torna filho se este que o gestou, ou um outro, estabelece o vínculo afetivo. Esse vínculo afetivo é a adoção. Luiz Schettini, que é um autor pioneiro, né? Inclusive está fazendo aniversário agora, 80 anos, ele é uma data muito simbólica, porque ele é pioneiro no Brasil na discussão sobre adoção. A gente tem ele no Recife, é um privilégio muito grande. E ele foi professor da universidade também. Foi professor da Universidade Rural, e ele é o fundador do GEAD Recife, que completou esse ano 18 anos, né? Que é este grupo de apoio à adoção, do qual atualmente eu estou presidente. Ele é o fundador e continua sendo o nosso grande orientador. Um dos conceitos que ele trabalha é o de que aquele que gesta um ser humano só se torna pai quando o adota. Então nós precisamos adotar um ser humano para que ele se torne assim filho. Tenha ele nascido ou não do nosso ventre, não é? Tenha ele ou não um vínculo biológico conosco. Esse é um conceito que se impõe, sabe, Dilma? Porque quando a gente olha à nossa volta, e certamente quem está me vendo agora há de concordar, certamente você que está me vendo agora conhece alguém, e talvez tenha alguém muito próximo que foi gestado, mas não foi adotado. Nós temos isso acontecendo com muita frequência, não é? É aquele filho ou filha que não encontrou o seu lugar como filho ou filha, mesmo tendo sido gestado por aquela pessoa. Eu conheço vários casos, quase todo mundo conhece um caso desse. E de tal maneira que a gente observa, puxa vida, faltou alguma coisa para que esta pessoa verdadeiramente se tornasse filho. Isso que falta é adoção. Por outro lado, nós temos outras pessoas que, não tendo vínculo biológico algum, estabelecem esse processo de filiação e se tornam pais e mães, porque é justamente esse processo que define um pai e uma mãe. Nesse sentido, então, com essa clareza de diferença de conceito, eu acho que o problema se torna ainda maior para ser tratado na escola. Sim. Porque significa que há uma cultura, um senso comum nesse entendimento de adoção, e antes da gente poder formar o professor, ou tratar de estratégias de ensino-aprendizagem para tratar de um tema A, B, C, D, a gente precisa rever quais são os nossos conceitos, e nesse caso, qual é o nosso conceito de adoção e de atitude adotiva, para então saber lidar com ele na sala de aula como objeto de ensino-aprendizagem. E aí isso me faz pensar o seguinte, Guilherme, não existem mitos que interferem nesse tratamento? Sim. Como você explica isso? Como você definiria, grosso modo, em poucas palavras, quais são esses mitos que nos impedem, como docentes, de saber lidar com esse tema na sala de aula? Perfeito, Dilma. Você falou agora há pouco, na abertura, né, da nossa conversa, de rupturas, né, de mudanças realmente de paradigmas. Então, o educador hoje ele precisa entender que, mais do que nunca, a escola é o lugar da diversidade, por excelência, né? A escola é o lugar que acolhe as famílias, não é? É o lugar por excelência onde as crianças estabelecem, pelos processos de socialização que a gente já conhece, um aspecto muito importante da sua formação, né? Que família é essa que chega na escola? É aquela família de comercial de propaganda de margarina, que tem absolutamente só um homem, uma mulher,
um menino, uma menina e um cachorro passeando pelo parque? Essa é a família em toda a sua amplitude? Certamente que não, certamente que não, né? A família é o lugar do encontro afetivo. E quando a gente separa esses dois conceitos, gestação de maternidade, gestação de paternidade, e quando a gente entende que pais e filhos se fazem, eles não nascem no parto. Um parto não dá origem a filho e pai e mãe. Ele dá origem ele pode sim, se o processo de gestação está acompanhado do processo de maternagem e de paternagem. Aí as duas coisas fluem, não é? Então pode acontecer ao mesmo tempo, mas não necessariamente. Se a gente entende isso, a gente entende, por exemplo, que a família homoafetiva é tão legítima, tão natural, tão verdadeira quanto a família heteroafetiva, não é? Por quê? Porque o elemento que constitui a família é o afeto. Então veja, isso já desdobra uma capacidade de abertura para a diversidade muito grande. E é a família homoafetiva que chega na escola. As crianças, eu que tenho uma vivência há mais de 10 anos com o grupo de apoio à adoção, a gente se reúne mensalmente, a gente tem vários eventos que a gente trabalha esse tema, e a gente observa essa diversidade e como a criança tem naturalidade com esse tema. Tenho vários amigos, várias famílias homoafetivas, formadas por 2 homens ou 2 mulheres, temos famílias compostas apenas por um pai, apenas por uma mãe, temos vós que se tornam mães. Porque é o seguinte, Dilma, veja que conceito importante. Na hora que eu entendo que a gestação não depende da maternidade e vice-versa, eu passo a pensar o seguinte: mãe e pai são aqueles que exercem função materna e paterna. Então você já está identificando aí 2 mitos. Sim. O primeiro da concepção de família. Isso. E desse laço, essa atitude, né, de adoção que seria fruto e consequência desse mito. Sim. E o segundo é a ruptura com o conceito de pai mesmo, do que cuida. Isso. E aí, por consequência, você começa a romper com a dificuldade que a escola ainda tem, nós temos, de enfrentar, não, de discutir, de levar temas que estão em alta hoje, como a diversidade de família, como questões de preconceito. Sem dúvida. Então, o que você diria sobre este movimento de ruptura, de quebra, de percepção de que é mito, ao mesmo tempo em que é necessário tratar disso como uma construção de um conceito? Perfeito. Veja, algumas questões importantes. Primeiro, quando a gente desmistifica esse grande mal-entendido de família como sendo um produto biológico, veja o grande drama que a gente está vivendo hoje com a aprovação desse Estatuto da Família. Obviamente, o movimento de natureza fundamentalista, eu nem sei se merece o nome de religioso, não é? Mas fundamentalista, e que pressupõe que uma família necessariamente surge do encontro de um homem com uma mulher. Ora, pelo menos 50% das famílias brasileiras se apresentam como famílias fora desse modelo. São modelos como eu acabei de mencionar, né? Então a escola, isso desdobra em estratégias didáticas. A gente vai conversar sobre isso mais adiante, mas entender esse conceito reverberará na atitude, nas escolhas, por exemplo, das tarefas que os professores vão passar para as crianças. A gente pode chegar nisso mais adiante. Mas assim, a base de tudo está nisso. Então o primeiro mito é: família não é um fenômeno de natureza biológica, porque se fosse, não haveria por aí tantos órfãos de pais vivos. Certo? A orfandade não é uma categoria semântica biológica, é uma categoria semântica psicológica, afetiva, emocional. De relação com o outro. Relação com o outro. Então, por exemplo, vou contar um episódio aqui para você de inúmeros que eu poderia contar. Quando o meu filho mais velho tinha 6 anos, eu tenho 4 filhos. Adotivos. Todos são. Eu falo, portanto, da condição de um praticante. Isso. Eu sou pai. A minha paternidade se estabeleceu através da adoção. E quando o meu filho mais velho, que hoje vai fazer 12 anos e tinha 6, a gente estava caminhando na praia, um dia, encontrou com um coleguinha dele da escola. A mãe estava mais afastada, na areia, e eu fiquei brincando com os dois na água. Normal, nada demais. A certa altura, o coleguinha olha para mim e diz o seguinte, a queima-roupa: meu pai nunca me visita.
Eu tive essa mesma reação que você teve agora. A gente não estava falando de paternidade, a gente não estava falando de nada, a gente estava brincando na água. Veja, uma criança de 6 anos. Meu pai nunca me visita. Agora, com a expressão de quem está sofrendo. Sofre com isso. Por que ele disse isso? Porque ele viu o amiguinho dele com o pai. Ora, meu filho Henrique, né? Ora, se Henrique, ele pensa, se Henrique tem um pai, por que eu não tenho? Agora, ele perguntou assim, cadê o exame de DNA para eu saber se vocês têm o mesmo vínculo biológico? Isso não interessa. Porque a criança entende o óbvio, que a gente mistifica pela nossa estupidez. A criança entende que um pai e uma mãe se faz na presença. Então, eu estou com meu filho, então eu sou pai. Aí ele diz, por que eu não tenho o meu? E aí depois eu soube a história. Ele foi fruto de uma gestação em que o genitor não se converteu em pai. Essa é a questão. A gente chama de pai, às vezes, por falta de outra palavra. Né? Ah, fulano é o pai. Não, ele é um provedor financeiro, ele é um nome na certidão de nascimento, mas isso não é pai. E a criança sente, Dilma, a criança sente dramaticamente essa concepção. Guilherme, eu vou completar então o seu exemplo. Como professora, eu iniciei minha carreira ensinando crianças, o ensino básico. Como a gente, dentro da sala de aula, como a gente sente isso quando a criança está passando por um drama familiar, de um processo de separação inclusive, e de como, na maioria das vezes, após a separação entre os pais, a relação do filho com o pai ou do filho com a mãe melhora. E isso, para um professor que está em sala de aula, e aí vejam, o nosso objetivo com esse programa é sempre levar a discussão e a reflexão sobre temas transversais para a formação do professor. Então, nós estamos imaginando que você que nos assiste, ou é um cidadão que está interessado em refletir, em aprender algo sobre esse tema, ou é um estudante do curso de licenciatura que vai lidar com alunos em sala de aula. Então, o nosso objetivo é pensar sobre isso. E é ver como isso se materializa dentro da sala de aula. Então, esse conceito que você está trazendo, essa reflexão que você está trazendo através do conceito de adoção, me faz, para a gente poder terminar essa primeira conversa de hoje, nós iremos continuar, será um privilégio poder continuar, é que existe uma cultura de adoção. E o que a gente precisa entender é nessa relação de atitude adotiva e cultura de adoção, qual é o papel da escola para tratar desse tema. O que você diria para encerrar esse nosso encontro de hoje sobre este aspecto? A gente tem certamente algo a dizer com mais detalhe na sequência, mas talvez a grande deixa agora é dizer, a escola, eu disse há pouco, é o lugar da diversidade. A escola é o lugar de fazer com que as crianças desenvolvam o potencial afetivo que elas têm, naturalmente, não é? Você acabou de falar de uma relação de paternidade que melhora após a separação. Havia uma situação de sofrimento, não é? Na hora que a família se rearruma e os vínculos de pai e de mãe não existem, a gente falava sobre isso, né? Não existe ex-filho, graças a Deus, não é? Marido e mulher, eventualmente, se ressignificam a relação, porque a relação homem e mulher ela tem a sua forma de ser, não é? Ela pode se desdobrar para uma amizade, e aí a separação pode ser um processo de ressignificação, de reconstrução, mas a presença do pai e da mãe não pode ser afetada por isso. Então, a escola é o lugar de acolher essas famílias que se reconstroem e que passam por processos de transformação. A escola é um espaço fundamental, né? Por isso, falar de adoção e de atitude adotiva, que eu ainda vou falar, né? Fica a deixa, são conceitos que são muito úteis e importantes para a escola, sem dúvida alguma. Bem, muito obrigada, Guilherme, obrigada. Nós continuaremos com esse tema num segundo programa e esperamos você nesse segundo momento. Até lá!